Olá, pessoal. Vamos agora ver um pouquinho sobre potências, né? O que é uma potência? Uma potência nada mais é do que uma multiplicação. Só que quando eu tenho sempre valores iguais, aqui um exemplo, eu tenho A multiplicando por ele mesmo, né? Várias vezes, então eu digo N vezes. Ao invés de ficar indicando toda essa multiplicação, eu escrevo dessa maneira. Eu digo A elevado a N, onde esse A é a minha base e o meu N é o meu expoente. Então, a base é o número que eu estarei multiplicando. E o N, ele indica para mim quantas vezes eu estou multiplicando essa base por ele mesmo. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Se eu tenho 10 elevado a 2, ou como dizemos, 10 ao quadrado, isso aqui indica o 10 multiplicado por ele mesmo duas vezes. Então, eu tenho 10 vezes 10. E 10 vezes 10, 100. Se eu tivesse 10 elevado ao cubo, ou elevado a 3, então é o 10 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então eu faço 10 vezes o 10, eu tenho 100. 100 vezes o 10, 1000. Então sempre o número de baixo é o número que eu estarei multiplicando. O número de cima, meu expoente, ele indica para mim quantas vezes eu multiplico a base por ela mesma. Outros exemplos. Se eu tiver menos 2 elevado a 4, então eu tenho menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 4 vezes. Bom, regra aqui das potências. Quando o meu expoente for um número par, o exemplo aqui 4, né? Sempre o meu resultado vai ser um número positivo. Porque eu consigo agrupar os meus sinais menos, fazendo as regras de sinais, sempre em pares. Então, toda vez que eu faço a regra de sinal menos com menos, eu obtenho mais. Então, aqui, menos com menos mais e menos com menos mais. Então, via de regra, toda vez que o meu expoente for um número par, a minha resposta é sempre positiva. Quando o meu expoente for ímpar, a minha resposta tem o mesmo sinal que a base. Então, aqui eu vou fazendo 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2, 16. Vamos a mais um exemplo aqui. Se eu tenho menos 3 elevado a 3, então eu obtenho aqui menos 3 vezes menos 3 vezes o menos 3. Olha lá. Então aqui, ó, como o expoente é ímpar, a minha resposta é negativa. Tanto é que se eu fizesse a regra de sinais, menos com menos fica mais. E mais com menos, menos. Eu vou multiplicando. 3 vezes 3, 9. E 9 vezes 3, 27. Um outro exemplo aqui. Se eu tivesse 9 décimos elevado ao quadrado, então eu tenho 9 décimos vezes 9 décimos. E aí eu multiplico normalmente. Como eu multiplico frações? Sempre o número de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então eu faço 9 vezes 9, 81. E 10 vezes 10, 100. Dessa maneira. Se eu tivesse mais um exemplo, 0,5 elevado ao quadrado, então eu obtenho
0,5 vezes o 0,5. Multiplicação de números com vírgula, relembrando ali, ó, de início esqueço das vírgulas. Se eu fizesse 5 vezes 5, eu obteria 25. Agora, voltando aqui nos números que eu multipliquei, após as vírgulas, quantos números eu tenho? Aqui eu tenho um e aqui eu tenho outro. Então, ao todo, eu tenho 2 números depois da vírgula. Então, na minha resposta, eu tenho que posicionar a vírgula de maneira que, após a vírgula, fiquem 2 números. Então, aqui. Como não pode ficar vazio na frente, coloco 0. 0,25. Se eu tivesse um outro exemplo aqui, 0,2 elevado a 4. Então, como que ele ficaria? 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Quando o meu número é positivo, eu posso não colocar dentro do parênteses, como eu fiz aqui. E lembrando, mesma coisa. Se não tivesse vírgula, faria 2 vezes 2 seria 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2 seria 16. Agora vou contar aqui também, após as vírgulas, quantos números eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então, na minha resposta, após a vírgula devem ter 4 números, mas eu só tenho 2. Então, eu vou acrescentando zeros. Se eu acrescentar aqui, ainda não dá, só tenho 3. Mais um zero. Agora sim, coloco vírgula. Como não pode ficar espaço vazio aqui, zero. 0,0016. Então, a ideia de potência, a inicial é essa. Sempre o valor que está aqui em cima é o meu expoente. Ele indica para mim quantas vezes eu estou multiplicando o número de baixo, que eu chamo de base, por ele mesmo. Então, se aqui o valor é 4, repete a base 4 vezes. Se o valor aqui é 2, repete 2 vezes. E por aí vai. Então, a ideia básica de potência é essa aqui, pessoal.